ligado aqui no Cartola Tático. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista. Sou profissional de desempenho e mercado de futebol e juntamente com meu amigo Sandro Burgos estaremos aqui nesse projeto para analisar as rodadas do Cartola e principalmente os times e os jogadores individualmente. E hoje chegou a oportunidade de analisarmos a equipe do Internacional do treinador Roger Machado. Afinal de contas, como ataca o Internacional e como se defende. Além disso, vamos trazer aqui também dois jogadores que podem ser os principais destaques do Internacional nessa temporada no Cartola. Vamos entender os conceitos defensivos e ofensivos dessa equipe e esses dois destaques que podem surpreender nesse ano. Começando pela organização defensiva do Internacional, que é um time que marca no 4-1-3-2 em bloco médio para alto. É um time que tem essa postura porque também pressiona muito a saída de bola do adversário. É uma curiosidade do Internacional que é um time que faz muito balanço para o lado da bola. A gente viu, por exemplo, neste lance, vários jogadores do Internacional no lado direito do adversário, no caso, no seu lado esquerdo, para pressionar essa saída de bola. Outra vez o Internacional dentro desse 4-1-3-2, recuperando muito bem a bola por dentro dessa pressão e conseguindo marcar um gol no Campeonato Gaúcho dentro da sua ideia do 4-1-3-2. Então, uma das principais ideias da equipe do Roger Machado é essa marcação com linhas altas e essa predominância na zona da bola, fazendo com que quem está com a bola do adversário fique muito pressionado e não tenha opções de passe próximas para poder soltar essa bola. É uma das principais premissas do Internacional dentro desse bom balanço das linhas que o Internacional faz para o lado, conseguindo gerar muito volume, conseguindo fazer com que muitos jogadores do seu campo consiga fazer esse equilíbrio maior e dentro disso gere superioridade numérica para impedir com que o adversário avance no seu corredor. Mesmo marcando 4-1-3-2 em bloco alto, o Internacional também pode ser uma equipe que baixa um pouquinho mais dos seus blocos, a depender do contexto do jogo e a depender de como esse adversário flua na sua marcação, mas tem muitos jogadores que são rápidos para antecipar e gerar cortes defensivos também. Aqui, contra o Grêmio, no Campeonato Gaúcho Internacional, com um bloco baixo, marcando 4-1-4-1, uma variação da sua estrutura de jogo, numa referência zonal, protegendo mais os setores do campo e buscando gerar sempre esse volume no lado, obrigando o adversário a se livrar o quanto antes da bola, sem trabalhar muito essa jogada. Porém, o Internacional tem uma vulnerabilidade que são as diagonais longas para o lado oposto. É um time que cede muito espaço para pontas ou laterais que joguem aberto em amplitude e eles sofreram muito nesse aspecto contra o Grêmio. É um time que pressiona e vai recuperar muita posse no campo adversário. É bom estudar jogadores que possam agregar dentro desse estilo de jogo, mas também tem essa vulnerabilidade, assim como na transição defensiva, que mesmo quando tem muitos jogadores, acaba tendo dificuldade em encurtar os espaços. Então, equipes que têm um bom contra-ataque podem gerar dificuldade nesse Internacional. Dentro dessa organização defensiva, a gente pode observar que jogadores de frente tendem a ter duelos e recuperações de bola interessantes, como volantes que sobem bastante, pisam na área para pressionar o adversário, mas também contra adversários que têm velocidade de transição e muita bola longa, como é o caso do Atlético Mineiro e Internacional, tende a ter um pouquinho mais de dificuldade na marcação. Vamos agora para a organização ofensiva para entender quais são as ideias do time de Roger Machado com a bola e como isso potencializa jogadores para estar escalado no seu time do Cartola. O Internacional com a posse de bola tem uma jogada muito característica que é a capacidade de fazer uma bola longa vertical buscando um atacante ou um lateral sempre em movimento na linha de fundo para fazer um passe para trás, um passe mais retilíneo também em alguns momentos, para que tenha jogadores que cheguem com liberdade no contramovimento da linha adversária para poder finalizar. O Internacional é um time que também tem triangulação pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e dentro dessa jogada característica de aproximar, associar, eles penetram muito na área do adversário através de infiltrações por dentro do campo, para que os atacantes consigam ter essa liberdade, ou os volantes, ou meio-campistas, em alguns momentos até os laterais, possam pisar na área com possibilidade real de marcar o gol. Internacional é um time que faz uma saída de 3+2 com os volantes ali por dentro no campo e que tem também jogadores construtores para fazer esse passe de ruptura nas costas da última linha e aí poder chegar com muita velocidade, muita eficiência no fundo
para gerar cruzamentos laterais e situações onde os atacantes, o centroavante, vai poder finalizar um toque para vencer o goleiro. Aqui, outra vez, o Internacional fazendo um jogo um pouco mais longo, um pouco mais de ruptura para quebrar a marcação do adversário e trazendo a bola para o lado direito do campo para conseguir chegar com velocidade no fundo e gerar cenários de cruzamento. Acontece também na esquerda com o Bernabé, mas nessa temporada o lado direito também tem sido uma grande arma do Internacional, que ataca com muitos jogadores, avança muitas pessoas no campo para conseguir povoar muito bem a área adversária e ter várias opções dentro da área para poder finalizar essa jogada e essa construção de jogo ofensiva do time de Roger Machado. É um time que temporiza muito, não tem aceleração exacerbada, consegue acalmar um pouco mais a situação ofensiva para buscar as melhores opções e, consequentemente, ter um êxito nessas finalizações, seja na entrada da área, seja infiltrando maior e melhor. Também é um time que tem um ataque rápido, bem interessante, com jogadas com poucos toques, mas que já visam essa velocidade em progressão, seja em transição ofensiva, seja no ataque rápido. Agora vamos analisar 2 destaques do Internacional da temporada, que podem ser também destaques no Cartola nessa temporada. E o primeiro jogador que pouca gente conhece é o jovem zagueiro Vitor Gabriel, de apenas 20 anos, que vem conquistando bastante espaço nessa temporada no Internacional por conta de alguns indicadores de desempenho muito interessantes e que faz total sentido para escalar no Cartola. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. O Vitor Gabriel é um zagueiro que tem muita facilidade de marcar no campo adversário. Tem uma explosão e uma antecipação em velocidade muito interessante para conseguir encurtar a distância para o receptor de um passe ou para o portador da bola, bastante interessante e relevante. É um zagueiro que consegue ter uma capacidade de duelar defensivamente, principalmente duelos embaixo, duelos no chão, e dentro disso consegue gerar desarmes. Em rodadas onde o Internacional tem grande potencial de saldo de gol, com esses possíveis 2 a 3 desarmes do Vitor Gabriel por partida, além das suas ações de finalização e possíveis jogadas na bola parada ofensiva, o Vitor Gabriel acredito que vai ser uma boa opção para essa temporada. Jogador que consegue ter bons desarmes, salta a pressão, persegue o adversário, tem enfrentamentos defensivos tanto para frente, para perseguir um adversário, quanto também para correr para trás e fechar distâncias maiores e, consequentemente, ter ali um êxito maior nas suas ações defensivas, nos seus enfrentamentos, para conseguir vencer os duelos e gerar essa média básica de desarmes bastante interessante. Como o Internacional é uma equipe que pressiona em bloco alto, num 4-1-3-2, os zagueiros tendem a ser mais participativo nas ações defensivas, principalmente pelo Internacional obrigar muito o jogo longo do adversário, e aí o Vitor Gabriel sempre vai estar nessa marcação do centroavante ou do atacante adversário que esteja recebendo essa bola longa, essa diagonal longa do seu time, e vai ter o Vitor Gabriel como principal, né, destaque nessa ação defensiva pelo lado esquerdo do campo, que é onde ele vem atuando. O lado esquerdo internacional que promete com muitos jogadores defensivamente interessantes. O caso do Bernabé, o caso do próprio Vitor Gabriel, o Wesley, que também é um ponta que desarma bastante, e de olho nesse zagueiro. Pode ser sim um grande potencial para essa temporada no Cartola, com os seus desarmes nos duelos defensivos. Outro jogador que chegou com tudo no Internacional, e eu acredito que pode ser uma ótima peça para os cartoleiros e cartoleiras em 2025, é o meio atacante ou o atacante Vitinho. Recém-chegado do Red Bull Bragantino, já é um dos jogadores com mais participações em gols do Internacional da temporada e tem características que estão casando bastante com as ideias de jogo do treinador Roger Machado. Confira. Vitinho, desde que surgiu, é um atacante de muita capacidade de produção de jogo, e no Internacional não tem sido diferente. É um jogador de muita habilidade, com dribles curtos, cenários de finalização constante, é um jogador que tem uma característica de ambidestria funcional bastante interessante, ou seja, de gerar chutes com a perna direita, a perna esquerda, dribles
com as duas pernas, passes também com as duas pernas, mas principalmente as finalizações e os arremates, seja dentro da área ou fora dela. É um jogador que tem conquistado muito espaço no Internacional, principalmente por essas questões de arremates, que vai ser fundamental para finalizações defendidas, finalizações para fora, finalizações na trave ou gols marcados, que é o que ele mais tem feito nesse início de temporada do Internacional. Além disso, é um atacante que também tem uma capacidade de finalizar de fora da área e de conseguir se deslocar, se desmarcar para criar melhores contextos de passes para que ele venha gerar finalizações mais assertivas. Assim como tem uma grande capacidade de se movimentar para finalizar, ele também tem características de ser um jogador construtor. Já atuou como meia, pode atuar como meia e é um jogador que também busca muitos passes decisivos no último terço. Passes cavados, passes mais curtos, passes decisivos na profundidade, buscando um jogador se movimentando nas costas da última linha. Também é um jogador que cria cenários de cruzamento, então não fica refém apenas a produzir com passes com a bola no chão, mas também em jogadas de cruzamento, atacando a linha de fundo e chegando com muita velocidade e habilidade, que é característica do jovem jogador. Então, também é um atleta do Internacional que você deve ficar de olho para escalar no Cartola e tramitar nas próximas rodadas que hão de vir. Para fecharmos esse quadro, vamos aqui trazer os principais scouts dos dois atletas que a gente avaliou do Internacional. Confira na tela. Bom, no lado esquerdo a gente vê o Vitor Gabriel com os principais scouts que ele pode gerar o desarme e as finalizações defendidas e para fora. Não é um zagueiro que ainda faz muitos gols, mas alerta nisso também. Pode ser uma grande peça no jogo aéreo ofensivo do Internacional. E na direita o Vitinho é um jogador que pode gerar gols, assistências, finalizações defendidas, finalizações para fora e muita falta sofrida, já que é um jogador que também busca muitos dribles no 1 contra 1 em direção à linha de fundo e que consequentemente é muito caçado pelo time adversário. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático. E se você gostou, deixa o seu like e comenta aqui se essa análise vai ser produtiva para você conseguir escalar jogadores do seu time do Cartola nessa temporada. Você acha que o time de Roger Machado vai conseguir ter êxito no Cartola 2025? E o que você achou do Vitor Gabriel e do Heller? Comenta aqui bastante, manda para todo mundo e fica atento que daqui a pouquinho tem mais conteúdo no canal. Tamo junto e até a próxima.